Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos, que Deus esteja aí operando, maravilhosamente nas nossas vidas, que Deus esteja aí dando a cada um de nós um dia maravilhosíssimo, que nós possamos contemplar essa belezura de dia que Deus tem dado para a gente aí, amém? Nós possamos agradecer a Ele, falar: Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelas tuas benesses, até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos fortalecido, e nós somos gratos, a tudo aquilo que Deus tem feito, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, aleluia, nós o adoramos em espírito e em verdade, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão Bento Green, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, que Deus esteja aí fazendo de ti, uma luz, em meio das trevas, que você seja bênção de Deus no meio desse povo, que tanto precisa, também o nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo nessa manhã, que possamos aí levar a palavra do Senhor avante, através dos louvores, o nosso amado irmão levita José Vidal, que Deus esteja operando maravilhosamente nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor tem sido maravilhoso. Quero trazer uma palavra aí nessa manhã, na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, com o pastor Carlos Salles, amém? Hoje nós vamos falar a respeito do abominável da desolação. Esse vai ser o tema que nós vamos trabalhar hoje, e já estou, emocionado. Hoje mais cedo nós estávamos aí nas orações e já estávamos emocionados, com tudo que Deus já estava fazendo, ali mais cedo de manhã nas orações. Quando eu faço as orações, envio, para os amados irmãos do WhatsApp, e é um jeito de evangelizar, um jeito de nós estarmos levando a palavra do Senhor a todos os povos e nações. Eu sei que muitos não dão ouvidos, mas aqueles que pararem pelo menos um instante, vão ouvir, vão receber desse Deus maravilhoso. A paz do Senhor Jesus, a nossa também diaconisa das filhas, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã poderosamente, em nome de Jesus, amém? Sobre o texto aí que eu quero trazer logo de início para abençoar a vida de cada irmão, ele diz assim: porque um sorriso dói a quem jamais o teve. Pegue um raio de sol e faça-o voar lá onde só reina a noite. Descubra uma fonte e faça banhar-se quem vive no lodo. Pegue uma lágrima e ponha no rosto de quem jamais chorou. Pegue a coragem e ponha no ânimo de quem não sabe lutar. Descubra a vida e narre-a a quem não sabe entendê-la, porque a esperança é viva na luz, porque a bondade dói a quem não sabe doar. Descubra o amor e faça-o conhecer o mundo, amém? Glórias a Deus. Que texto lindo, gostei muito desse texto, e se nós formos trazer, para dentro de nós, aí a gente sabe que há uma profundidade enorme nesse texto, Então, também tem um texto aqui de Cecília, Facim, que diz assim: para cada hora do dia, paz, força, saúde, sabedoria, paciência, fé, perseverança e confiança em Deus. É disso que precisamos para que tudo dê certo para cada um de nós, amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade,
seja bem-vinda no nosso meio nessa manhã. É muito bom nós estarmos juntos, né? Hoje já estive orando aí, né, para a família da amada irmã, família linda, né? Josiane, né? Também a Fabiana, a Marcela, Isadora, o genro Rafael, Antônio, né? E quero perguntar à irmã se é dois Rafael dos Anjos também, né? Netos, o Pedro, Heitor, Suzana e Cecília. Que Deus esteja abençoando em nome de Jesus, amém? Família linda, né? Eu estive falando aí que parece até o jardim de Deus, né? De tanta flor, né? Tanta coisa linda, né? Que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, hoje, programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadora. Travessa Souza Andrade, número 123. Você é o nosso convidado especial. Hoje nós temos aí a programação. Hoje vai ser na sede, né? Nós estaremos indo lá, se tudo assim correr bem, em nome de Jesus Cristo. Nós estaremos lá com o nosso pastor, aleluia, pastor Márcio, né? Nós estaremos lá junto com o nosso pastor, estaremos ali junto com os amados irmãos, com o pastor José, com o pastor também Valmir, os demais pastores. Nós estaremos juntos ali. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Dalva Rezende, né? Seja bem-vinda também no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. A irmã Marina Salles está dizendo que é dois Rafaéis, né? Rafael e Rafael dos Anjos, né? Então, tem Rafael aí que é uma bênção, né? Glórias a Deus. Então, nós iremos tratar hoje, né? O abominável da desolação, que está em Mateus capítulo 24, versículo 15 e 16. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos estar falando a respeito de tudo isso nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Eu quero trazer alguns versículos, né, a respeito do que nós estamos falando, que estão aí os versículos sobre o abominável da desolação, está em Daniel, aleluia, no seu capítulo 11, versículo 31. Que diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Conceitos desse versículo são, aleluia, sairão eles, uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício estabelecido, a abominação da desoladora. Daniel 12, 11, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 15. E desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1200 dias. Em Mateus, aleluia, Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 27, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempo angustiosos, e depois das semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação,
e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá assolação, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel, capítulo 11, versículo 29 e 32. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará com ele como lhe apraz, e ainda voltará e entenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto, e sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão de contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Muitas situações, amados irmãos, aqui nós vemos a respeito dessa situação toda, a respeito de tudo que ainda vai acontecer, de tudo que o Senhor falou. E nós precisamos, amados irmãos, estarmos prontos para tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e aquilo que Deus tem para a minha vida. E nós vamos falar de todas essas coisas hoje. Nós vamos estar recebendo aí através do Espírito Santo de Deus, e queremos estar aí nos instruindo a respeito de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e que Deus tem para a tua vida. Então, quando se refere a Mateus capítulo 24, versículo 15, que diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Essa passagem se refere a Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Precisamos entender. Aqui tem uma nota que diz: em 167 a.C., um governador grego, pelo nome Antíoco Epífanes, preparou um altar a Zeus sobre o altar do holocausto no templo judeu, em Jerusalém. Ele também sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém. Esse evento é conhecido como a abominação da desolação. Em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus estava falando uns 200 anos depois que a abominação da desolação descrita acima tinha ocorrido. Então Jesus estava profetizando que em algum tempo futuro uma outra abominação da desolação iria acontecer no templo de Jerusalém. A maioria dos intérpretes das profecias bíblicas acredita que Jesus estava se referindo ao anticristo, que vai fazer algo parecido ao que Antíoco Epífanes fez. Isso é confirmado pelo fato de que parte do que Daniel profetizou em Daniel 9:27 não ocorreu, aleluia, em 167 a.C. com Antíoco Epífanes, aleluia. Antíoco não confirmou a aliança com Israel por 7 anos.
E o anticristo que no final dos tempos vai estabelecer, parecido com a abominação da desolação no templo de Jerusalém, qualquer, aleluia, que seja a futura abominação da desolação, não vai deixar nenhuma dúvida de que aquele que está, aleluia, cometendo tal ato é o anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 14, o descreve fazendo algum tipo de imagem, a qual muitos serão forçados a se curvar e adorar, tornar o templo de Deus um verdadeiro, em um lugar de adoração para a si mesmo, em uma abominação incrível aos olhos de Deus. Aqueles que, aleluia, estão vivos e permanecem durante a tribulação devem ser vigilantes ao reconhecer que esse evento é o início dos 3 anos e meio do pior período da tribulação, que é o retorno de Cristo e eminente. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, estar de pé na presença do Filho do Homem. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos prestar bem atenção em tudo que tem acontecido. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos buscar refúgio em Deus. Muitos, amados irmãos, de nós chamados cristãos, nós temos deixado de orar, nós temos deixado de vigiar, nós temos deixado de procurar o Santo de Israel. Nós temos deixado de trazer o Espírito Santo para dentro de nós a cada dia, amados irmãos, porque a palavra do Senhor diz, amados irmãos, que quando a casa está vazia, vem 7 demônios piores do que antes esteve, aleluia, dentro de nós. E eles fazem coisas terríveis, pior do que nós fizemos antes. Nós precisamos entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele tem chamado a minha pessoa, Ele tem chamado a tua pessoa para estar verdadeiramente, aleluia, o adorando em espírito e em verdade. Então que venhamos adorar, que venhamos buscar, que venhamos colocar o nosso coração no altar do Senhor, conforme está escrito, amados irmãos, essa situação toda que aconteceu, que dentro da casa do Senhor, amados irmãos, o animal, o porco, era considerado imundo para os judeus. E aí você vê que vem um endemoniado e faz aliança com Israel. E a primeira atitude que ele toma é de sacrificar um porco no altar do Senhor. Isso significa, trazendo aqui uma situação para os nossos dias atuais. O que nós estamos sacrificando diante do altar do Senhor? O que nós temos colocado diante do Senhor como assolação e abominação? O que temos feito diante desse Deus tão maravilhoso, que tem sido para a minha vida, para a tua vida? O que nós temos colocado diante dele? Será que temos colocado do bom e do melhor? Ou será que temos colocado alguma coisa, amados irmãos, que não vem aos santos? Precisamos entender isso. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras, amados irmãos, ela fala para mim e para você. Preste bem atenção o que o meu Deus, o teu Deus, ele fala para mim e ele fala para você também em Malaquias, capítulo 1. Preste bem atenção o que o Senhor ele fala aos filhos de Israel. Ele diz assim, a partir do versículo 5, né? E os vossos olhos verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, aleluia, onde está a minha honra? E eu, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis o animal cego para o sacrifício, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora,
apresenta, aleluia, ao teu príncipe, terá ele agradado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as vossas nações o meu nome. Em todo lugar se oferecerá, aleluia, incenso, aleluia, uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, aleluia, o profaneis, quando, aleluia, dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o produto, a sua comida é desprezível, e dizeis, eis aqui, que canseira, e lançaste o desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, e assim o fazeis. A oferta, ser-me-á isto aceito de vossas mãos? Diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. O que nós temos oferecido ao Senhor? O que nós temos dado ao nosso Deus? O que eu tenho trago diante do altar do Senhor? Será que eu tenho oferecido o roubado? Será que eu tenho sacrificado porcos? Qual é o meu sacrifício diante desse Deus tão maravilhoso? O que eu tenho feito? Quais palavras contidas nessas sagradas escrituras eu tenho falsificado? O que tem saído da minha boca que não tem nada a ver com as sagradas escrituras, meu amado irmão, minha amada irmã? Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor fala que o reino de Deus não é comida e não é bebida, não é dinheiro. O reino de Deus, meu amado irmão, é vida. O reino de Deus é espiritualidade. O reino de Deus, amados irmãos, é resgate. O Senhor, Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas, nós precisamos entender que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que essas coisas que têm acontecido, amados irmãos, de estarem com abominações diante do altar do Senhor, isso tem que cessar. Nós precisamos, amados irmãos, aleluia, sair e consultar a Deus. Deus, o que tenho visto nesses dias atuais, quantas situações têm acontecido, Pai, e multidões de pessoas têm se enganado com um evangelho que não é evangelho. Evangelho é boa nova. Evangelho é mensagem de Deus. É resgate, é vida. É cura, é espiritualidade. Gente, olha, meu amado irmão, minha amada irmã,
que a palavra do Senhor diz que a menina que foi levada presa de Israel quando Israel esteve em guerra com o povo sírio. E Naamã, chefe do exército da Síria, ele levou essa menina e ela ficou aos cuidados de sua esposa. E ela via o sofrimento de Naamã, o sírio. E ela disse para sua senhora: ai, se meu senhor tivesse em Israel, ele saberia que lá há profeta, ele saberia que lá há milagre, ele saberia que lá o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele transforma. Imediatamente, quando Naamã ele soube, ele foi até o rei Ciro. E ele contou toda a história que aquela menina tinha dito. E ele pegou cartas do seu rei. E ele foi até o rei de Israel. O rei de Israel, ao receber as cartas, ele rasgou as suas vestes e disse: olha como esse rei Ciro, ele procura ocasião para entrar em litígio comigo, para me destruir. Ele disse: acaso sou eu Deus para curar um leproso? Eliseu, ele já sabia, um homem de Deus, o profeta, aquele que estava cheio do Espírito Santo, que estava acontecendo lá no castelo do rei. Ele já sabia o que estava acontecendo lá. E diz: manda vir a mim. Imagino eu, conforme aquele tempo antigo, né? Eu morei muito em casa de pau a pique, né? Telhado era capim. Imagino eu tá lá, ele sai, Naamã, ele sai do palácio e ele vai à casinha de capim. Aquela casa de pau a pique onde está o profeta Eliseu. Eliseu, manda vir a mim, ele saberá que em Israel há profeta. Imagino eu que Eliseu estava com o pé em cima de uma cadeira, um fogão de lenha, aquela chaleira de café fervendo, tomando seu cafezinho e palestrando com Deus, quando de repente para a carruagem real na porta da casa de Eliseu. E ele diz assim a Geazi: vai lá e fala com ele para se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, ele fica indignado, ele fala assim: eu pensava que ele ia sair a mim, ia me honrar, conforme se fosse hoje, nos nossos dias atuais. A gente coloca no lugar de destaque os governadores, a gente coloca os prefeitos, os vice-presidentes, a gente coloca tudo em lugar de destaque dentro da casa do Senhor. Aí está a abominação, aí está a desolação, amados irmãos. A casa do Senhor é para profeta, a casa do Senhor é para pastores, é para sacerdotes, não é para esses homens. E aí coloca lá em cima. Mas Eliseu não. Porque Eliseu não estava atrás do dinheiro, não estava atrás de benefícios, humanamente falando. Eliseu fala: manda ele se banhar lá no Rio Jordão 7 vezes, que ele ficará curado. Depois ele pode tomar rumo e ir embora para a terra dele. É um modo de se dizer, não está escrito lá isso não. Então, quando ele está no meio do caminho, a palavra do Senhor diz que ele fica meio desanimado e fala com seu servo: não é Abana em Farpar, rios de Damasco, melhor do que todos os rios de Israel?
A gente poderia imaginar, o rio Abana e Parpar, ele não tem milagre, quem tem milagre é o rio aqui de Israel, não tem para onde correr, é aqui que você vai se banhar e pronto. O seu servo diz assim: Senhor, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Faria. Ele foi e se banhou 7 vezes, voltou à presença de Eliseu com uma fortuna, estimado a um prêmio da Mega Sena, conforme hoje em dia. E Eliseu falou assim: não quero um tostão teu, do jeito que você trouxe, você leva de volta. De graça recebeste, de graça dai, está escrito na palavra do Senhor. Hoje em dia nós estamos mercantilizando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é comércio. A abominação tem entrado por esse fato. Muitas vezes, amados irmãos, nós, por causa de contingente de pessoas, de riquezas, de milhões, a gente esquece verdadeiramente aquilo que é importante para Deus. É vida, é alma. Muitas vezes nós temos abominado o santuário do Senhor. Muitas vezes nós temos sacrificado diante do altar do Senhor aquilo que o Senhor não pediu para que nós viéssemos sacrificar. Quantas vidas perecendo, passando fome, necessidades. E hoje os nossos profetas, hoje os nossos sacerdotes têm fazendas e milhões nas suas contas bancárias. A gente olha aí nas redes sociais quantos milhões eles têm. E a gente precisa entender, amados irmãos, que as pessoas estão passando necessidade. Deus, ele investe no povo. A palavra do Senhor diz que um dos discípulos de Jesus disse assim: mestre, eu te seguirei para onde for. E o mestre diz assim: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele diz: as raposas têm covis e os pássaros ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Será que podemos entender isso? Será que podemos colocar isso dentro do nosso coração? O que temos trago para o povo de Deus? Qual o alimento que nós temos alimentado esses pequeninos? O Senhor, ele vem e ele está falando comigo e contigo, amados irmãos, para que nós venhamos estar em espírito, em verdade, buscando ao Senhor, enquanto nós podemos achar. Muitos de nós, amados irmãos, achamos que nós não podemos encontrar o Senhor, que nós vamos encontrar o Senhor através do pastor Carlos, através dos líderes. Não, a palavra do Senhor diz que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo e você tem livre acesso ao Senhor, só entrar, aleluia, no teu quarto, meu amado irmão. Quando você palestra com Deus, fala com Deus, Deus vai te ouvir. E quando você para de falar, Deus começa a falar contigo. Então, em nome de Jesus Cristo, busque a orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, tudo isso que nós temos ouvido, tudo isso que o Senhor, aleluia, tem ouvido também, que estão dizendo a teu respeito, que estão falando a teu respeito nessa terra, será que é do Senhor mesmo? Nós precisamos, amados irmãos, buscar o Senhor em todo tempo e lugar. A gente precisa, amados irmãos, conferir as Sagradas Escrituras conforme o povo bereano, amados irmãos. Os profetas falavam, o povo de Bereia, eles vinham, consultavam na palavra. Nós precisamos fazer a mesma coisa, nós precisamos ler essa palavra, nós precisamos buscar, nós precisamos viver essa palavra. Essa palavra não é só para ficar empoeirada em cima, aleluia, de um instante da nossa sala, mas nós precisamos aí, em nome de Jesus Cristo, nos encher dessa palavra. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, em 2 Pedro, preste atenção, é um texto que eu gosto muito, que fala dos falsos mestres. Diz assim: e também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que vos resgatou, trazendo sobre si mesma repentinas perdições.
e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, o caminho do Senhor, e por avareza farão, aleluia, de vós negócios com palavras fingidas, dos quais já de largo tempo não será tardia a vossa sentença, e a sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou os anjos que, aleluia, que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou, aleluia, o Deus de Israel, o Deus os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o muito antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, como as 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação, aleluia, os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências e imundícias, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receem blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo os maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas este, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando, aleluia, do que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois os tais, aleluia, homens, têm prazer nos seus deleites cotidianos, nodas são eles, máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engordando as vossas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldições, os quais, deixando o caminho, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, mudo o jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levada pelo vento, para as quais a escuridão das trevas eternas estão reservadas. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engorda as vossas concupiscências da carne, com dissoluções com aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque, aleluia, de quem alguém é vencido, do tal se faz servo, porquanto se depois de terem, aleluia, escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos nelas, tornou-lhe-se o último estado pior do que o primeiro, melhor que lhe fora, aleluia, melhor que lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Que venhamos conhecer o Senhor, que venhamos buscar a sua face, que venhamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja falando aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Não nos deixamos ser enredados pela voz do opressor. Nós precisamos, amados irmãos, estar lutando. Nós precisamos continuar
em oração de sacrifício ao Senhor. Que as abominações, as dissoluções, elas não venham nos enredar para todo este mal, mas que venhamos em nome de Jesus Cristo nos fortalecer nesse Deus que tudo pode, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Haverá tempo, amados irmãos, que muitos ficarão aí para a grande tribulação, mas aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor e que nela medita de dia e de noite, estarão subindo com o nosso Deus, estará na Jerusalém celestial. Que em nome de Jesus Cristo nós venhamos colocar o nosso coração em Deus nessa manhã. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Muitas são as situações, ó Pai, que temos deparados nos nossos dias atuais. Palavras, Pai, que não vêm, Senhor, das Tuas Sagradas Escrituras estão ditas, Senhor Deus, a respeito de Ti, a respeito, Senhor Deus, dos Teus púlpitos, ó Pai. Mas não são palavras, Pai, que edificam e engrandecem o Teu nome. Antes, Senhor Deus, tem sido como pedras de tropeço. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó. Que nós venhamos continuar, Senhor Deus, na alegria, Senhor Deus, do Teu conhecimento, ó Pai, de conhecer o Senhor mais e mais. Que venhamos, ó Pai, nos satisfazer, ó Pai, de estar, Senhor Deus, trazendo almas, Pai, para o Teu reino, Senhor Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que venhamos, ó Pai, nos alegrar, Senhor Deus, da Tua presença maravilhosa. Não nos deixe, Pai, sair do centro da Tua vontade, mas que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, firmados em Ti. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar, Senhor Deus, cheios, Pai, da Tua presença, Pai, maravilhosa. Nos ajuda, ó Deus, nos fortalece. Faça de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, das Tuas mãos. Ministra segundo, ó Pai, o Teu querer. Ministra segundo, Senhor Deus, o Teu efetuar. Que Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos lavando. Que Teu Espírito Santo esteja nos remindo, ó Pai, fazendo de nós, ó Pai, instrumentos, ó Pai, da Tua boa mão, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja nos fortalecendo, nos ajudando, ó Pai. Venha, Senhor Deus, fazer muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. Que Teu grande amor, ó Pai, que Teu grande poder esteja, Senhor Deus, nos auxiliando, Pai, dia após dia. Que venhamos, ó Pai, ser um exemplo vivo, ó Pai, do Teu grande amor, do Teu grande poder. Que nada, Pai, nem ninguém venha, Senhor Deus, fazer com que nós venhamos nos desviar, Senhor Deus, da Tua presença, mas que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nos guarda, nos protege. Que a nossa mente, Pai, seja preservada, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo. Não deixe, Senhor Deus, que as sujeiras, ó Pai, deste mundo venham, Senhor Deus, nos contaminar, mas que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus esteja te abençoando aí nessa manhã de quarta-feira, que nós possamos aí louvar, engrandecer o nome do Senhor dia após dia, e que você possa ser encontrado por esse Espírito maravilhoso do Senhor, que tem aí vindo de uma maneira abundante e transbordante na minha vida e na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós
que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus te abençoe. Um abração do pastor Carlos. E até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Tenha aí um dia maravilhoso na presença desse Deus que tudo pode. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, te dando livramento, cuidando de você e da sua família, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.